E boa noite, pessoal. Boa noite, Dalton. Boa noite, Amanda. Doutor tá aí. Gente, mas que desafio hoje, hein? Hoje foi um desafio em tanto, mas que bom. Que bom que a gente tem também outras alternativas para a gente poder conversar, né? E primeiro eu quero agradecer demais a presença e a paciência da Arielle, da Márcia, da Vanessa. Agradecer a cada um de vocês também que está aqui com a gente, né? Então, a gente tem aí uma história linda para contar para vocês, a gente não poderia perder essa oportunidade. E a gente vai, novamente, Vanessa, você vai ter que se apresentar de novo, porque nem gravar eu consegui, entendeu? Então, a gente vai passar por essas incríveis pesquisadoras. Essa noite, essa semana é a Semana dos Papagaios, né? A gente tem um curso recém-lançado essa semana de manejo de papagaios, falando sobre bem-estar, falando sobre comportamento, enriquecimento, com o professor Cristiano, a professora Cristiane, a professora Cíntia. Eu estou falando a parte de nutrição. O professor Dalton está falando da parte de legislação, então é um curso bem bacana. E uma das perguntas que mais apareceu para a gente é justamente essa questão da conservação e da reabilitação dessas aves para atender a projetos de soltura. E por esse motivo a gente chamou vocês para vocês contarem um pouquinho para a gente como esse projeto. Então eu vou passar primeiro, porque aqui a gente tem que abrir o microfone um por um, enquanto uma, né, desliga. Então eu vou passar primeiro para a Arielle, para ela se apresentar, depois a Vanessa, depois a Márcia, aqui na minha sequência. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Ana? Joia? Então, certo, gente. Boa noite. Eu sou a Ariela, minha formação é em arquitetura e em biologia. Hoje eu faço mestrado na UFV, mestrado em manejo e conservação de ecossistemas. E eu sou pesquisadora e gestora de conservação atualmente da Huaytá, que é uma ONG mineira que atua nos CETAS de Belo Horizonte, né, dando apoio aos CETAS, e também com diversos projetos de conservação. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho focando nos papagaios de peito roxo do projeto Voar. Muito obrigada, Arielle. Vanessa? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Vanessa, sou diretora técnica do Instituto Espaço Silvestre, que é uma ONG que atua em diversos projetos pelo Brasil, mas dois dos nossos projetos que têm a ver com papagaios são o projeto de reintrodução do papagaio de peito roxo no Parque Nacional das Araucárias, que fica aqui em Santa Catarina, e também o Centro de Triagem de Animais Silvestres daqui de Santa Catarina. Muito obrigada, Vanessa. E agora a Márcia vai se apresentar. Oi, Márcia. Oi, Márcia. Boa noite, é um prazer revê-las. Eu sou bióloga de formação e pós-graduada em zoologia. Atualmente eu sou curadora do Zoológico de Belo Horizonte na seção de aves e tenho uma grande paixão que é realmente a reabilitação das aves para soltura. Esse é o meu foco, conservação. Isso é muito bom. E a gente vai conversar sobre o papel dos zoológicos, né? Que é nesse desafio, que é não só da reabilitação para a soltura, mas também da reprodução, da manutenção de animais sob cuidados humanos, com esse objetivo, né? De reproduzir, de aprender a manejar essas espécies. Então, cada uma aqui tem um papel muito especial na conservação desses roxinhos. E nós enfatizamos muito a questão das principais ameaças, né, que sofrem essas espécies, não só o papagaio de peito roxo, todos os papagaios. Hoje nós temos um desafio enorme, que são as próprias ameaças do ambiente, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre a recepção
desses animais. Vamos seguir a mesma sequência, né? A gente vai agora, que a gente conversou bastante com a Vanessa, acredito que muitos de vocês já devem ter também escutado a Vanessa falar, mas ela vai complementar e ela vai falar de novo, não tem problema, né? Mas eu queria escutar da Ariela, qual o perfil, né? Quais são os principais desafios, ameaças que esses papagaios enfrentam e como vocês lidam, né? O perfil dessas apreensões, desses resgates no CETES. Certo. Aqui no CETES de Belo Horizonte, o que a gente recebe em números enormes são papagaios verdadeiros, né? A espécie que mais chega aqui. E aí o perfil, diferente do que a Vanessa contou um pouquinho lá do sul, é que a gente recebe muito filhote. Minas Gerais é uma rota de tráfico, né? Então a gente recebe apreensões enormes, principalmente apreensões rodoviárias, né? Vários filhotinhos que são transportados sem cuidado nenhum, vários chegam já em óbito, né? E isso acontece durante o período de reprodução, né? Quando começa a chegar setembro, assim, setembro, outubro, a gente já sabe que vai receber vários filhotes. Teve ano, inclusive, que o CETES chegou a receber cerca de 800 filhotes, imagina. É muito, muito papagaio, né? Mas a gente também tem um alto índice de entrada daquelas doações, entregas voluntárias, né? Pessoas físicas que estão ilegal ou não, muitas às vezes trazem animais que são legalizados e entregam no CETES. Então já são papagaios adultos. Oi, estão me ouvindo? Acho que deu um retorninho, né? Deu um retorninho. Eu vou pedir, Márcia, para você deixar seu microfone desligado, só ligar na hora que a gente for falar, né? Para não... Eu acho que daqui está todo mundo desligado. Só eu que estou ligado. Certo, mas prioritariamente isso, né? A gente recebe muito filhote, então a destinação desses papagaios é difícil. São aqueles filhotinhos que vão ser criados à mão, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado diferenciado. E esses adultos também são um desafio grande, porque eles precisam passar por todo um processo de reabilitação lá dentro do CETES. No CETES a gente faz a parte de triagem, avaliação sanitária desses animais, depois eles são encaminhados para o CRAS, que é o centro de reabilitação mesmo, um local mais isolado, e para então depois serem destinados para a soltura. Muito bom. E eu lembro que a Vanessa falou... Deixa eu agora desligar o seu telefone, o seu microfone. Eu lembro que a Vanessa comentou sobre a campanha que estava sendo feita com as pessoas, né? Para essas pessoas voluntariamente trazerem os animais, né? Conta para a gente um pouquinho, Vanessa, de novo, sobre isso. Claro. Como eu expliquei antes, né, o nosso perfil aqui no Sul é um pouco diferente, então nós não recebemos muitos animais filhotes, a maior parte dos animais que nós recebemos são adultos, né, papagaios, e eles normalmente chegam por dois motivos, ou porque foram apreendidos, né, pelos órgãos ambientais, ou porque as pessoas entregaram voluntariamente. E a gente vê que é um número crescente de pessoas, né, que mantêm animais ilegais, e também, em alguns pouquíssimos casos, até alguns animais legalizados, que as pessoas começam a acompanhar o projeto, ou percebem, ou entendem, ou aprendem, né, que não deveriam estar mantendo aquele animal daquela maneira e optam por fazer, então, a entrega voluntária, que permite que ela não responda, né, legalmente, não tenha nenhuma penalidade legal, se fizer a entrega voluntária ao órgão ambiental. Então, existe, sim, um grande número, um crescente número de animais que são entregues dessa forma, e sempre que a gente tem vaga, né, no Centro de Triagem de Animais Silvestres aqui de Santa Catarina, fazemos campanhas, inclusive, para as pessoas fazerem essa entrega, né, porque eu sei que outros estados, às vezes, não têm perna para receber, né, cada um tem uma demanda, né, e todos nós temos recursos super limitados, mas sempre que a gente tem essa possibilidade, o Pé Roxinhos é permanente, por causa do projeto, né, mas com outras espécies, sempre que a gente tem vaga, a gente faz campanhas, então, nas redes sociais, nos boletins informativos, para que as pessoas, né, tenham essa oportunidade de
de se desfazer de um animal ilegal, né? E principalmente dar uma chance dele estar com outros animais da sua espécie, quem sabe ser soltos, ou talvez até participarem de um programa de cativeiro, mas a gente tenta incentivar as pessoas a terem essa atitude. Obrigada, Vanessa. Isso é muito importante, né? E o professor Dalton fala muito sobre isso, sobre esses aspectos legais da manutenção, né? A gente, nesse curso, apesar de ser um curso de manejo, a gente dá uma ênfase também nessa parte para que as pessoas entendam que não tem como você legalizar um papagaio, quem são as instituições, né? Como que é esse comércio legal que existe hoje no Brasil, como você pode adquirir um animal legalmente, né, mas jamais contribuir para o tráfico, né? Hoje, realmente, a gente não tem essa linha de pensamento. A gente quer o animal livre, a gente quer o animal solto, mas a gente sabe que existem programas, e a gente vai falar sobre eles, mas sempre que a gente tem a oportunidade de dar uma segunda chance, né, essa segunda chance é fundamental. E eu sei que o zoológico também recebe muitas aves que vem nesse processo de reabilitação, participa, né, Márcia? Então, conta pra gente como que vocês fazem o recebimento, como é que é a rotina. Eu tenho um plantel, de uma forma geral, ou seja, um grupo de aves, onde aproximadamente 80% delas vem dos setas. Algumas nascem no zoológico, e outras a gente faz o que chamamos de permuta. Fazemos uma espécie de troca, ele vai para outro zoológico, vem outros para nós, ou procriatórios. Nós temos preferências até por animais dos setas. Por quê? É uma forma de ajudar a diminuir o impacto de tráfico, de maus tratos, e nós não temos digamos assim, aquele preconceito, aquele cuidado de não colocar na exposição, porque um zoológico ele está ali para colocar a ave também na exposição. Eu não posso fechar essa vertente, né? Mas a gente usa essa exposição para mostrar para o público o que o tráfico faz com a espécie, o que tirar um animal forçadamente para a natureza causa para o indivíduo. Então, por exemplo, quando eu coloco um papagaio que eu trago dos setas, que não voa, na exposição, é um recinto todo adaptado para uma ave que não voa, com o máximo de nível de bem-estar que a gente consegue, né? Porque tem coisas que uma ave não voar, é lógico que é um prejuízo muito grande, mas ela não precisa ficar coada num canto. Então, a gente faz uma ambientação, puleiros por todas as partes, todo interligado. Então, tem todo esse trabalho, o entorno. E cada ave tem uma peculiaridade, tem um jeito de ser, de agir. Algumas chegam muito agressivas, a gente tem que trabalhar essa agressividade, trazendo segurança, calma para o ambiente. Então, assim, colocando rotas de fuga, porque às vezes ela não quer ficar exposta ao público. Algumas não se adaptam à exposição de forma nenhuma, aí eu tenho um setor à parte, onde elas ficam, e muitas se reproduzem depois disso. Então, foi assim também com o papagaio do peito roxo. O zoológico ainda não tinha tido nenhum filhote em toda a sua existência, pelo menos registrado, tá? E nós conseguimos, em 2018, um primeiro filhote. E eu entrei em contato até com a Vanessa, mas nós tivemos uma grande tese, depois de tudo pronto, caixa pronta, transporte pago, chegou o último resultado e ele tinha micoplasma, SP, que é um parasita que pode ser tratado, mas que não dava tempo de terminar esse tratamento, porque a soltura não, o recolhimento desses papagaios para o processo de adaptação que ele ia fazer, não daria tempo. Então, ele ficou no zoológico. E isso ficou de 2018 até essa soltura com o Aitá, me incomodando muito. E eu ficava cutucando o Daniel do Ibama. Daniel, não tem nenhum projeto de soltura aqui em Minas Gerais? Na hora que você ficar sabendo, me avisa para eu entrar em contato. Nasceram mais 2 fêmeas depois daquele macho e foram criadas pelos pais.
e 2 fêmeas solteiras ajudaram no processo. Então, a gente aprendeu muito com esse grupo como é que é feito a educação desse filhote pelos pais e por essas fêmeas. Aí, Ana, eu estou falando muito? Você quer que eu reduza? Não, Márcia, imagina, a gente ainda tem um tempo aqui, né? Mas só não É acelera. porque é muita paixão, sabe? Então tem que, né, dimensionar. Então não acelera o assunto para a gente não chegar no assunto lá da frente. Tá, ok. A nossa, pegando esse gancho seu, né, que foi justamente do aspecto sanitário e essas questões que envolvem um processo de reabilitação, né? A pergunta é: todo animal que vai para um processo desse é solto, né? Como que é feita essa decisão? Então vamos passar para a Ariela primeiro, depois Vanessa, seguindo a ordem aqui. Nem todo animal que está participando do projeto acaba sendo solto, né? Além dos aspectos sanitários, a gente também avalia muito a parte comportamental. Tem aqueles papagaios que apresentam estereotipias ou que não estão demonstrando avanço nos treinos de voo, por exemplo, ou que ainda não estão aptos a fazer busca por alimento, não interagem com os enriquecimentos que a gente propõe, e isso acaba fazendo com que eles não sejam selecionados para essa soltura, vão continuar no grupo, para talvez, numa próxima soltura, dependendo de como for a evolução, eles participarem. Muito legal. E Vanessa, onde ficam esses recintos de soltura? Eles ficam já na área de soltura? Não? Eles... Como que é esse processo? Ele tem etapas? Com certeza. Como eu te disse, né, ao longo dos 10, 11 anos aí de projeto, nós já passamos por várias fases, então o processo de reabilitação já foi feito em diversos locais diferentes, porém, os animais só vão para a área de soltura após serem selecionados baseado nesses critérios genéticos, sanitários e comportamentais. Isso para realmente evitar ao máximo levar alguma doença, né, alguma possível doença para a área de soltura, porque ali também existem outros animais já em vida livre e seria bem problemático levar um animal que pode estar doente, descobrir lá, né, poder contaminar aquele local para depois se tirar. Então, todo o processo de reabilitação é feito aqui, né, no nosso caso, no litoral, já foi feito em Itajaí ou em Florianópolis, e somente aqueles animais que atendem todos os critérios é que vão para o Parque Nacional das Araucárias, que fica no oeste de Santa Catarina. Então, são ambientes completamente diferentes, visando, né, justamente fazer a soltura de uma maneira responsável. Isso é muito importante, porque a gente está garantindo a sobrevivência deles. A gente, é óbvio, a gente minimiza riscos, né? Uhum. Mas se os riscos que ele vai enfrentar, eles podem ser minimizados em todo um processo, mesmo que esse processo seja lento, né? E não é um processo fácil, né? Você estava falando das penas, de animais que chegam com as penas cortadas, que o tempo que esse animal precisa ficar até que tenha recuperado, então ele não é um processo fácil. Eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês. Você já falou para mim, a Vanessa já falou um pouco para mim sobre os desafios, vou pedir para ela repetir, mas vou perguntar para a Ariela quais os desafios, o que ela entende como desafio, e agora a pergunta vai para as três. Primeiro a Ariela, depois a Vanessa, depois Márcia, porque são pontos de vista diferentes, né? Nós estamos em regiões, em tempos diferentes, a Vanessa começou antes, a Huaitá tem um projeto mais recente com outros tipos de parcerias. Então, no ponto de vista de vocês, fala um pouquinho também, Ariela, sobre as parcerias da Huaitá para esses projetos. Eu acho que é interessante isso também. Certo. Eu acho que, assim, para a gente conseguir tirar o projeto do papel, o desafio maior é a gente conseguir um financiamento, né? O projeto Voar, ele começou lá em 2010 com os papagaios verdadeiros. A gente, na época, conseguiu o apoio da Fundação Grupo Boticário, e só agora, em 2022, que a gente conseguiu executar o projeto novamente, trazer o projeto com os roxinhos, que era uma coisa que a gente já queria muito. A gente sempre participa de editais, submete projetos, e nunca é contemplado, né? Mas agora a gente conseguiu essa parceria
com a Fundação Louro Parque, né? E conseguimos finalmente realizar esse sonho. E é um projeto que teria duração de 1 ano, né? O edital tem duração de 1 ano, a gente conseguiu a renovação para mais 1 ano, continuar o projeto. E aí a gente viu que é realmente um projeto muito grande, a gente precisa fazer essa busca por parceiros, principalmente parceiros locais, lá da onde a gente está soltando os bichos, né? Então, um grande parceiro que a gente conseguiu lá é o dono da área de soltura, e é uma parceria, assim, não financeira, mas ele dá todo um suporte para a gente lá na cidade, é uma pessoa muito conhecida na cidade, o Cláudio. Então, ele pôs a gente em contato com a prefeitura de Dom Joaquim, que foi o município onde foi realizada a soltura. Essa é uma parceria super importante, porque a gente entende que a gente precisa envolver as pessoas, né, no projeto, porque se a gente sabe que tem indícios de tráfico e a gente precisa conscientizar toda a população sobre o projeto, sobre as consequências do tráfico, mas a gente tem uma equipe limitada, né? Somos poucos, e para atingir um município de cerca de 4, 5 mil habitantes, a gente não ia conseguir passar na casa de todo mundo. Então, com essa parceria com a prefeitura, os agentes municipais de saúde que já fazem essa visita, eles foram capacitados pela nossa equipe e se propuseram a levar sempre material, sempre estar conversando com a população, e isso tem gerado excelentes resultados, né? Para vocês terem uma ideia, desde que a gente começou o projeto, a gente já recebeu cerca de 10 roxinhos de entregas voluntárias da população lá de Dom Joaquim. Então, a gente vê que essa é uma parte que não pode ser deixada de lado, que a gente precisa sempre bater o martelo e continuar, porque a gente é muito da parte técnica, assim, a gente adora estar com os bichos, mas as pessoas fazem toda a diferença, né? E, além da parceria com a prefeitura, lá na região a gente também fez uma parceria com o Cicobi Credicem, que a gente precisava de um viveiro de soltura, né? Então, eles financiaram o viveiro. E tem diversas parcerias, principalmente com as instituições que cederam as aves. O zoológico, né, de Belo Horizonte, principal ali com a Márcia, acho que desde o início a gente conversando e a Márcia demonstrando um interesse enorme em mandar esses papagaios para a soltura, e a gente super feliz com isso, né? Tinham bichos que eram nascidos em cativeiro, criados pelos pais, então eles vieram. Vou ver se eu vou lembrar de todo mundo, né? Do zoológico de Minas Gerais, do Parque de Itabirito, oh meu Deus, da ANDA, alguns mantenedores também ajudaram a gente. Então, eu acho que eu não vou lembrar de todo mundo mesmo, não, mas são parcerias super importantes. E a prefeitura, não, falei da prefeitura de Dom Joaquim. Bom, gente, são diversos parceiros. Se eu começar a falar, eu vou esquecer de alguém. Então, a gente sempre está divulgando quem ajuda a gente, né? A LOG também com equipamentos. Mas a questão maior é essa, é um projeto muito grande e a gente precisa envolver o máximo possível de instituições particulares, públicas, prefeituras, para fazer dar tudo certo. Não, e é incrível que a gente acaba esquecendo e não pode, né? Porque mas é um assunto delicado de se falar, né? Então, tem que estar sempre com a listinha, que é muito chato esquecer de alguém. Porque tem um envolvimento muito grande e a gente sabe que as próprias pessoas, a sociedade, né, que eles também querem ser lembrados. IBAMA, IEF, as universidades ajudam a gente, né, o FOP, o UFB, o Cristiano, né, da Faunifoco, nosso orientador. Isso, então, o Cris é um super professor, né, tá falando pra gente parte de bem-estar de comportamento, foi a apresentação dele, e com certeza, então, isso é interessante para a gente ver o quanto que esses projetos, eles precisam ser robustos, para que avancem, né, porque a gente sempre fala que conservação a gente não faz só. A gente sempre tem
um monte de instituições, um monte de pessoas nos bastidores ajudando e fazendo acontecer, né? Então, muito parabéns, viu, pelo trabalho de vocês, até onde vocês chegaram com esse monte de parcerias. Então, isso é motivo de muita alegria mesmo. E Obrigada, é para a gente também. uma grande diferença na vida dos roxinhos, né? Vanessa, você falou para a gente também de alguns desafios na live, que eu vou pedir para você repetir, para a gente deixar isso gravado para as pessoas poderem assistir depois, porque são desafios muito importantes também, né? Que envolvem o início da trajetória dos projetos, né? O que você enfrentou. Então, conta para a gente um pouquinho. Claro, com certeza. Realmente são muitos desafios, né? Ouvindo ela falar, já começa a vir muitas outras ideias, né, de coisas que são desafiadoras. A questão dos recursos, a questão das pessoas. Isso, inclusive, limita o número de animais que podem ou não ser soltos, né? Eu lembro a nossa primeira soltura, a gente teve acesso a um viveiro por 4 meses. Então, porque era um viveiro dos setas e não tinha como ficar fechado, né? Depois que a gente fecha o lote, não pode ficar colocando novos animais. Então, de um grupo de 22 animais, só 13 animais atenderam os nossos critérios para aquela primeira soltura. Hoje, a gente tem à disposição um viveiro por 2, 3 anos, né? Então, os animais que não são soltos num grupo podem continuar em reabilitação para outros. Então, conforme ela foi falando, foi passando um filme na minha cabeça, lembrando de vários outros desafios, né? Porque recursos físicos, recursos pessoais são sempre bem complicados. E eu acho que a gente sempre tenta focar no animal, né? O que o animal precisa? É alimento, é o recinto, é pessoal, tem trabalho voluntário, enfim, tudo que a gente pode fazer para o animal. Mas existe muito a questão humana, né? Que foi o que eu levei ali do outro lado. Não adianta a gente fazer todo esse treinamento com os animais, treinar eles a evitarem humanos, a voar e tudo mais, se a gente não treinar as pessoas do local da soltura de que o animal pode até se aproximar e precisar de ajuda, assim como outros animais que nunca foram soltos se aproximam de comedores e tudo mais, mas que o humano tem que fazer a sua parte, que é deixar o animal livre. E que se o animal estiver precisando de ajuda, entrar em contato com os pesquisadores. Então, isso é um desafio, né? Trabalhar com as pessoas nesse sentido. E, do outro lado ainda, né? Conseguir as licenças, conseguir autorização para fazer esse tipo de trabalho, porque no Brasil já teve muito mais, né, mas existe uma grande resistência quando se fala em projetos de soltura, projetos de reintrodução, né, que é um tipo de soltura. Isso se deve porque muitas solturas são feitas sem critérios, sem responsabilidade, então não é sem fundamento, mas tem muita gente querendo começar, querendo fazer, fazendo direito, e não é na primeira soltura que você consegue já fazer com todos esses recursos. Você precisa dar um primeiro passo para alguém conhecer o seu trabalho, para confiar em você e renovar, né, um patrocinador, ou, olha, alguém confiou em mim. Nosso primeiro patrocinador, por exemplo, foi a Fundação Grupo Boticário também. Então, a partir daí, já vai abrindo outras portas, outras pessoas vão prestando atenção e você vai conseguindo mais recursos para fazer o trabalho cada vez melhor. Mas é muito desafiador trabalhar com as autoridades que dão essas autorizações, porque existe ainda, né, esse preconceito, esse medo, e se a gente não avançar, não gerar esses dados, não conhecer, né, não investir em conhecimento, não adianta nada a gente ter um programa de cativeiro, porque para que a gente vai ficar tendo uma população excita se quando a gente precisar soltar, a gente não sabe o que fazer, né? Então, é muito importante que a gente tenha coragem, lógico, com o máximo de responsabilidade possível. Vão haver erros, a gente tem que se aventurar, né? Mas a gente também tem que conseguir essas autorizações para tentar fazer isso, porque não fazer nada é fazer alguma coisa. Então, um grande desafio do nosso projeto, desde lá do começo, foi conseguir licenças. Eu lembro que, assim, anualmente eu ia na reunião dos planos de ação nacional defender a ideia, defender o projeto, até que um ano foi permitido, né, soltura de papagaios de peito roxo adultos vítima do tráfico, porque antigamente não era, e ainda existem outras espécies de papagaios que não são, né, então, assim, é importante trazer esse debate, é importante a gente, às vezes, apostar e tentar gerar esse conhecimento, porque muitas coisas dão errado, mas muitas coisas dão certo, né, e se a gente simplesmente disser não, a gente não vai avançar, e as coisas ruins estão avançando numa velocidade muito maior do que as coisas boas. Então, a gente está sentado de braços cruzados vendo tudo se acabar,
né? E vai além, soltar um papagaio vai além daquela vida que você está transformando. Você transforma a vida das pessoas do local, você transforma a vida dos agentes que estão trabalhando nos órgãos ambientais, que se sentem parte, que são parte, né? De uma coisa muito maior, muito grandiosa. Mesmo os zoológicos, né? O zoológico de BH, o zoológico de Balneário Camboriú, Gramado, quantos zoológicos disponibilizaram todo o seu plantel para falar assim, ó, testa todo mundo que tem chance de soltura, porque a gente quer realmente dar essa chance para esses animais e abrir espaço para aqueles que não têm chance. Então, é por causa de um animal que a gente envolve e engaja milhares de pessoas e organizações, inclusive internacionais, né? O Aitá também tem patrocinador internacional, a gente também tem patrocinador internacional. Então, é um papagaio que está juntando o mundo para olhar pelos nossos roxinhos aqui no Brasil. E isso é uma coisa que é difícil mensurar, né, quando você pede permissão para fazer um trabalho. Então, ao longo desses anos, eu vejo com muita felicidade, né, essa flexibilidade, e até um espaço como esse, onde a gente pode discutir isso abertamente, falar de problemas e desafios, e de quantas conquistas houveram ao longo desses anos, é algo que há 10 anos atrás, para mim, era impensável. Então, são muitos desafios, mas os resultados são muito legais, e poder viver, assim, esse momento, para mim, é muito gratificante. Eu vejo muitas vidas tocadas, e é isso que me move. E a gente estava falando que quanto mais respostas, né, nós tivermos a respeito desses protocolos, de como é feito, qual o impacto disso, se tem uma população local já estabelecida, como que se dá essa interação, né? Então, quanto mais respostas a gente tiver, né, melhor vai ser. Uma coisa que o professor Cristiano falou na palestra dele, no lançamento, ele falou sobre a dificuldade de tirar a fala dos papagaios, né? Porque justamente esse é um fator muito marcante. Eu escuto isso de muitos pesquisadores. Vocês concordam com isso, né? Antes de passar para a Márcia, assim, que é um dos principais desafios? Márcia, eu acho que você pode falar sobre isso, Márcia. Nos papagaios que a gente recebe, vai desde gritar cruzeiro até meu bem. Então, assim, é muito diversificado a vocalização que as aves produzem. Então, eu vejo que isso, com o passar do tempo, quando não é alimentado, isso minimiza muito. E uma coisa que a gente precisa realmente é conscientizar, e eu acho que é um papel do zoológico, conscientizar as pessoas que vão realizar essas visitações, da importância do respeito da espécie, pela espécie, do que está acontecendo aí do lado de fora. Muitos não têm noção que o tráfico é tão forte aí. Há um tempo atrás, nós pegamos alguns filhotes para ajudar o IBAMA a criar, que foi fruto de um tráfico. Foram 50 filhotes que nós demos conta de pegar. Mas, assim, foi impressionante, e o tanto que a minha equipe amadureceu com isso. Porque eles tiveram a vivência de ter que limpar o filhote, porque eles chegaram de imediato para as nossas mãos, e eles estavam fedendo azedo, muitos com papo queimado, sabe? Sem pena nenhuma, era filhotinho muito novo que foi tirado do ninho. E a minha equipe ficou muito sensibilizada com isso. Para você ter ideia, tinha gente que se oferecia para trabalhar final de semana sem bater o ponto, né? Só pelo prazer de ajudar. Então, nós fomos aos poucos introduzindo a limpeza nessas aves, bem gradativa, ensinando essas aves a limpar o bico, que é uma coisa que os pais ensinam, a manter sempre limpinho depois de cada comida. E eu fiquei muito impressionada da dedicação do meu grupo, sabe? Eu fiquei muito feliz. Então, essa cumplicidade que existe no nosso trabalho faz toda a diferença. E eu acho que o processo de educação ambiental, conscientizando a necessidade de bem-estar para as espécies, é muito importante. Agora, estar em um cativeiro
eu vejo como passageiro para a maior parte delas. Eu tenho essa esperança e não quero perder, sabe? Porque enquanto elas estão ali, a gente está tentando recuperar o que elas perderam com os maus tratos. A gente sabe que boa parte pode não conseguir roxo. Só ficou uma fêmea que tinha uma lesão na asa. Essa não tinha condição de ir para a soltura. E agora a gente vai parear e tentar fazer com que ela tenha novos filhotes, né? E outras espécies que eu não vejo sentido de ficar na exposição, não tem um caráter educativo diretamente, como o papagaio verdadeiro, que pode ir para a soltura, mas é o que a Vanessa também falou, é a questão da responsabilidade. Então, a gente mantém os exames dessas aves em dia, sabe? Porque caso haja um projeto de soltura desses indivíduos, eu posso apresentar os exames, para não ter que passar pelo que eu passei em 2018, que realmente, assim, foi frustrante, mas uma atitude muito profissional da Vanessa, viu, Vanessa? Isso faz a gente crescer profissionalmente também, essa convivência com essas aves, sabe? Cada dia que eu entro na fundação, eu aprendo uma coisa diferente com elas. É uma vocalização diferente, é um olhar diferente, é um comportamento que evolui. Então, o nosso trabalho, o grande desafio é conseguir atingir um nível alto de bem-estar para essas espécies que às vezes foram maltratadas ou foram rejeitadas aí fora. Posso só complementar uma coisa? Pode, com A certeza. responsabilidade também vem com uma dor no coração, né? Eu lembro desse papagaio e quantos outros papagaios a gente tem que dizer não porque não atenderam um critério. E é uma vida. E muitas vezes a gente tem que fazer não, falar não, para que a gente possa continuar dizendo sim para outros, mas isso não deixa de marcar a gente, né? E eu fico até feliz de saber que até quando a Aitá entrou em contato comigo, né, perguntando se a gente tinha papagaios e tudo mais, eu citei o zoológico, citei o criador, o Fazenda Cachoeira e tudo mais, porque tem tantos outros, né, que a gente não tem condições de absorver, e é sempre difícil falar não, porque por trás de cada não tem uma vida, né, então é um não com peso, mas é um não com responsabilidade para a gente continuar fazendo. Exatamente. E a gente precisa entender também que hoje, no âmbito do plano, só um minutinho, do âmbito do Plano de Ação Nacional, né, nós temos também os programas de manejo ex situ, né? Então, esses animais, eles podem sim, a gente tem as chamadas populações de segurança, que são tão importantes. Então, tanto para as espécies, não só para o roxinho, mas para as outras espécies ameaçadas, até para o próprio papagaio verdadeiro, tanta coisa que a gente precisa aprender, né? Em termos de a Márcia falando do cuidado parental, do crescimento, coisas que muitas vezes a gente consegue entender o papel também do manejo ex situ em tudo isso. E durante aquelas oficinas onde a gente teve a oportunidade de participar, né, Vanessa, falando do manejo integrado mesmo, a gente falando em como, se a espécie, primeira coisa, né, se a espécie precisa de um componente ex situ, e se precisa, de que forma ela vai contribuir para a conservação da espécie no próprio ambiente. Então, como a Márcia falou, a gente tem que ter exatamente essa noção do porquê que nós estamos mantendo aqueles animais, né? Então, qual é o objetivo? Porque se a gente for pensar em educação ambiental, nós temos um compromisso gigantesco com a sensibilização do ser humano. Que tipo de mensagem a gente está passando, né? E que tipo de manejo a gente está fazendo? Então, são todos esses fatores que fazem com que a gente pense a conservação de uma forma realmente única, de uma forma integrada, onde você tem o componente in situ, você tem o componente ex situ, você tem a sociedade participando ativamente. Você falou da sensibilização das pessoas, né, dos agentes ambientais. Então, o nosso compromisso é gigante, porque a gente precisa justamente envolver todos esses atores para que a conservação dê certo, né? Então,
A gente já está chegando, já tem 40 minutos dessa nova etapa nossa, e a gente também não vai prolongar mais. Existem muitas coisas para vocês aprenderem ainda com essas pesquisadoras incríveis, né? Acompanhem as redes sociais da Huaitá, do Espaço Silvestre, do Zoológico de Belo Horizonte. Vejam o trabalho que essas instituições estão fazendo na conservação dessas espécies, no recebimento, na reabilitação. Acompanhem, apoiem, compartilhem, né, que é tudo que a gente precisa, de maior engajamento mesmo de todos envolvidos nesse processo. Eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para deixar agora no final, antes do meu eterno agradecimento pela participação de vocês. Então, vamos seguir a sequência, Ariela, Vanessa, Márcia, e a gente encerra. Bom, Ana, eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite de poder falar um pouquinho aqui sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Huaitá. Eu sou muito fã também do trabalho que a Vanessa faz no Instituto Espaço Silvestre, que a Márcia faz no Zoológico. Eu comecei a trabalhar com os roxos recentemente, né? Foi uma oportunidade incrível. E essa troca de informação, essa oportunidade de conversar com quem já trabalha com eles há anos, é muito importante para a gente que está agora, e cursos como o que vocês estão proporcionando agora também fazem parte disso, né? Então, eu só queria deixar realmente meu agradecimento e dizer que eu estou à disposição para quem quiser conversar, podem me procurar no Instagram do Huaitá, também respondo por lá, e que a gente consiga sempre atingir mesmo o maior número de pessoas em prol dessa nossa luta, né? Não só pelos roxos, pelos papagaios, mas pela nossa biodiversidade como um todo, né? Obrigada, viu? Com certeza, Ariela. E não esquecer que tanto a Huaitá quanto o Espaço Silvestre tem vaga para voluntário. Não sei como o Zoológico de Belo Horizonte com essa parte de estágio, mas tem também. Então, gente, estudantes que estão assistindo, né, que sempre perguntam onde que a gente faz estágio, fiquem atentos aos editais, porque sempre eles estão divulgando, a gente também divulga, para que vocês possam fazer parte desse trabalho também, né, possam contribuir. Vanessa? Eu vou aproveitar o seu gancho, né? Eu ouço muitas pessoas falando que querem ter um papagaio porque amam tanto, né? E eu acho que quando a gente ama, existem várias maneiras da gente expressar esse amor. Eu trabalho no que eu trabalho porque eu amo os animais. E eu poderia pensar, eu quero ter um só para mim, né? Ou eu quero fazer algo por eles, para dar para eles o que eles precisam. Então, se você ama um papagaio, não pense em ter um para você. Pense em ser voluntário numa ONG, num zoológico, numa organização que trabalhe com eles, se envolva, doe. Você não tem não existe um local próximo, faça uma doação em dinheiro, em equipamento, mande uma mensagem de agradecimento para quem trabalha todos os dias reabilitando centenas de filhotes, né, trabalhando fora do seu horário de trabalho. Tudo isso faz muita diferença. Né? Como você mesmo falou, existem oportunidades de estágio para estudantes, de voluntariado para, inclusive, pessoas que não têm formação na área. E eu tenho certeza, inclusive, hoje a nossa diretora financeira do Instituto Espaço Silvestre era uma mantenedora de fauna, ela tinha uma arara legalizada, ela tinha papagaio de peito roxo no mantenedor dela e ela tinha essa vontade de soltar, foi assim que a gente se conheceu. A segunda soltura dos nossos roxinhos veio do plantel dela, e ela conhecia aqueles papagaios por 4, 5 anos, né, que ela já tinha um mantenedor. E ela disse que não acreditava, né, que ia dar certo. E que depois que ela viu, depois de 2, 3 dias, quando os roxinhos fazem um voo circular, né, que é bem característico deles, e quando ela viu aquele voo, ela se transformou. Hoje ela é era presidente, agora ela é diretora financeira da nossa organização. Então, depois que você vê um papagaio sendo um papagaio, estando com seu bando, vocalizando, voando alto, fazendo aquilo que ele nasceu para fazer, não faz sentido você querer ter um papagaio em cativeiro. Então, se você tem esse amor,
você tem essa vontade de interagir, faça isso de uma forma que traga realmente um benefício para o animal. E tem milhares de organizações, além dessas que estão aqui discutindo hoje, que precisam dessa ajuda, né? Seja financeiramente, seja em forma de apoio, seja em forma de trabalho voluntário, como estágio. Está todo mundo aberto, porque quanto mais a gente se unir, mais animais a gente vai conseguir ajudar. Então, eu queria finalizar dessa forma, né? Deixando um convite para todo mundo realmente se engajar na causa animal, né? Ter um animal não é se engajar na causa animal, se dedicar a eles, Queria agradecer imensamente ao espaço. É sempre muito difícil trabalhar com reabilitação de fauna, mas é muito revigorante conversar com outras pessoas que vivem os mesmos desafios, né? E que a gente se fortifica, não sei se essa é a palavra, mas se fortalece, eu acho, se fortalece, né, se inspira quando a gente está junto. Então, eu queria agradecer muito pela oportunidade. É sempre muito bom, né, poder falar sobre isso, ainda mais com pessoas que eu admiro. Também admiro o trabalho de cada uma de vocês, das organizações de vocês. Então, obrigada pelo espaço e continuamos juntos. Obrigada, querida Vanessa. Lembrar, né, do projeto dos ninhos, da Adota o Ninho, né, do programa Papagaios do Brasil. A gente tem a Glaucia lá com os papagaios verdadeiros, né? Então, a gente tem várias iniciativas. Procurem essas iniciativas, porque, com certeza, né, a gente acha que é uma pequena ajuda, mas é uma ajuda gigantesca para quem está do outro lado. E, por fim, né, vamos ouvir a Márcia, das palavras finais. Pode ligar seu microfone, Márcia. Eu desliguei você. Vanessa, eu começo falando que você é minha grande inspiração no meu trabalho. Eu admiro muito a sua seriedade, seu compromisso com a soltura desses papagaios. E, Ariela, eu nunca vi uma pessoa tão doce, Ana. Essa menina é um ouro. A gente chama ela lá no zoológico de ouro. E ela é muito especial porque quando ela foi lá, ela tem um jeito muito carinhoso de tratar. E quando os papagaios foram embora, eu fiz um pedido para ela, não sei se ela lembra. Cuida dos meus filhos. É porque a gente lida com ele todos os dias. Olha se comeu, se está bem, como é que está o olhar. Então, a gente acaba se apegando, mesmo que mais distante, né? Sem aquela proximidade de passar a mão ou de ficar conversando, mas tem um olhar em cima deles. E, apesar de, no dia que eles foram embora, eu fiquei com um aperto muito grande no coração, mas quando eu vi o projeto e fui no dia que eles foram liberados para o recinto, né, de climatização, Ana, foi indescritível a alegria, sabe? Eu me sentia assim realizada, eu já podia aposentar que eu estava feliz. E eu vejo que quanto mais a gente ama um animal, mais a gente deve querer liberdade para ele. E o que a gente tenta fazer ali no zoológico é amenizar os impactos e conscientizar as pessoas. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos sempre à disposição para contribuir em todo esse processo. É um desafio? É um desafio. Mas se a gente não se apegar a esse desafio com o objetivo de resolvê-lo, fica muito complicado. Primeiro, porque nós somos uma unidade que trabalha não só com a conservação, mas com a educação. E a educação a educação ambiental, ela é uma coisa primordial na vida das pessoas, para entender o impacto que as pessoas sem consciência provocam no meio ambiente. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar, tá? E dizer que nós estamos abertos para quem quiser fazer estágio na seção de aves no zoológico, tá? Mas se prepara, que é um trabalho de campo árduo, mas estamos de portas abertas. Foi um grande prazer, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Márcia. Parabéns pelo seu trabalho também. Eu sou muito fã de toda a equipe do Zoológico de Belo Horizonte, né? Eu levo no coração vocês e
também agradeço demais a participação da Ariela, da Vanessa. A Ariela eu ainda não conhecia, estou conhecendo pela telinha, espero um dia a gente também ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? A gente está com esse desafio dessa turma nova, né? Desse curso novo do manejo de papagaios, e o nosso principal objetivo é justamente proporcionar bem-estar, né? A gente dizer para as pessoas como devem cuidar desses papagaios, ajudar os profissionais, ajudar as instituições. E não é um formato novo, é um formato mais curtinho, né? A gente chama direto ao ponto, justamente porque é um formato mais curto, mas dentro desse formato, ali a gente vai ter informações muito importantes para que a gente possa cuidar bem desses papagaios, porque eles merecem, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, agradecer pela paciência com todos os problemas tecnológicos que a gente teve, dizer que para mim também foi uma alegria enorme. Sou fã de cada uma, fã do trabalho, e obrigada pela parceria, viu? Então, ficamos por aqui, pessoal. Um grande beijo a todos. Deixa eu fazer meu coraçãozinho sem microfone, né? Um beijo, queridas. Fiquem com Deus. E até a próxima, que a gente vai ter Tchau, outra. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.